Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estudos aqui em casa. Hoje vamos bater um papo com mais um brasileiro, só que ele está lá do outro lado, está lá no Brasil. O Eric, ele pelo que eu ouvi, é mentor, não é, de marketing, é isso, não é, Eric? E nós vamos bater um papo com ele, ele vai dar umas dicas aí para quem está entrando nesse ramo e para quem já está, não é? Pelo que eu sei, ele é um excelente mentor. Então, vem comigo, vamos bater um papo com ele aqui e depois vai para o ar aí no YouTube, como vocês sabem, e também nos nossos Instagrams. Eu sou o Edu Ribeiro. Obrigado, Eric, de você ter vindo bater um papo com a gente aí, ter aceitado. Tá Eu bom? que agradeço o convite, Edu. Obrigado. Valeu. Então, você estava me falando que você é de São Paulo, capital, agora está em Guararema, né? Está no interior. É isso? Eu sou em São Paulo, tenho 35 anos, né? Boa tarde, bom dia para quem está assistindo esse vídeo aí agora. Hum. Me chamo Eric Adams, eu sou natural do Brasil, né? Em São Paulo, sou noivo da Cauane, pai da Luna, que tem um aninho, Legal. e eu ajudo empresas a conseguirem mais clientes através da internet, né? É assim que eu ajudo as pessoas. Legal, muito bom. Esse ajudar pessoas, a empresa a conseguir mais clientes, como que você faz? É tráfego pago ou você ensina a pessoa a usar a internet? Tem várias maneiras que eu ajudo. Eu tenho, as três principais são, primeiro, através de uma assessoria, que é igual você falou, eu chegar e fazer uma estratégia, fazer um tráfego pago. Para Uhum. algumas empresas, eu vou lá no lugar e É. faço eu mesmo o próprio vídeo, o próprio anúncio para a pessoa, né? E cuido da gestão dele. Tá. A segunda maneira é através de uma consultoria. Às vezes a empresa já tem ali colaboradores, funcionários, já tem alguma estratégia de marketing rodando, mas precisa de um ajuste ou de criar uma estratégia nova, precisa treinar o time comercial, o time de marketing. E a terceira maneira é através de uma mentoria. Na mentoria, a diferença da entrega da mentoria para a consultoria é que na mentoria, igual você mesmo falou, eu ensino a pessoa do zero até ela conseguir os seus primeiros clientes, né? A pessoa, os primeiros não, desculpa, né? Eu ajudo pessoas que já vendem, mas que não estão usando marketing. Sim. É uma matemática básica. O cara já vende algum produto e não está usando marketing, assim que ele aplicar o marketing, ele vai vender mais, dobrar, triplicar Sim. o faturamento, entendeu? Então vamos lá, para o povo entender, vamos lá, se o cara tem uma empresa, se a pessoa tem uma empresa e tem um departamento de marketing, mas não está tão bem estruturado, você vai lá e dá uma consultoria para ele e estrutura o departamento dele. Porque o marketing, como outros departamentos também, tem que estar sempre sendo atualizado, né, Eric? As coisas E vão aí o mudando marketing, todo dia, né? e isso, o marketing vai mudando todos os dias, todo ano. O cara fala assim, ó, fiz um estudo de marketing, eu falo, quando? Ah, ano passado, então já está desatualizado, pode fazer de novo, né? Exatamente. E você falando dos setores, né? Olha que engraçado, o setor de marketing é o único setor que traz cliente para a empresa. Nenhum outro setor traz cliente. Sim, é Tem o verdade. setor, tem o setor que tem até o setor de vendas, que também não é o que ele traz cliente, mas não necessariamente o setor de vendas é o responsável por não estar vendendo. E, Então, infelizmente, né, Eric, o empresário, há muitos, não todos, muitos empresários acham que marketing é custo, né? Marketing é investimento, né? E a pessoa não tem essa noção, não é verdade? Marketing é eu costumo investimento. falar que marketing é como se fosse eletricidade, né? Você vai abrir sua pizzaria e aí você não pagou a conta de energia, não vai acender a luz, não dá para você vender. O marketing é a mesma coisa. Tá, é Se você verdade. não investir nele mensalmente, não vai estar. Você não consegue trazer gente nova. E um segundo ponto que eu ajudo por isso que eu falo marketing e vendas, porque teve uma empresa de yoga que eu prestei consultoria no ano passado, eu ainda presto consultoria para eles. E Aham. eles estavam lá com um problema. Pô, o gestor de tráfego lá na reunião com a corda no pescoço, e o pessoal, ó, esse gestor fez isso, aquilo, a gente não está vendendo. E aí eu falei, mostra aí os dados. O gestor mostrou, falou, ó, realmente foram 300 mensagens lá. Aí eu falei pro pessoal do atendimento, foi 300 mensagens mesmo? Foi. E não vendeu nenhuma? Não. Então o problema não é no marketing, o problema é no atendimento. Atendimento, exatamente, né? Então, Exatamente. são dois setores, o de marketing e o de vendas. Como Sim. a maioria dos infoprodutores ou dos empresários que atuam sozinho, a gente não divide, mas dentro do nosso cérebro tem que entender que uma parte tem que fazer a propaganda para trazer a pessoa, a outra parte é converter ela em um comprador.
E sim, aí, para isso, a gente usa script de atendimento, o mais conhecido deles, o Spin Selling. A gente usa os gatilhos, né? A gente tem uma maneira de desenhar a oferta de um jeito que você mostra o valor sim. do que a pessoa está adquirindo e não o preço, né? E quando a pessoa vê que o valor é melhor do que o preço na balança, o preço já não é mais relevante, né? Exato, exato. Então, se a pessoa não entendeu o valor disso, é um problema do vendedor. Ou, às vezes, do marketing que não fez a campanha da maneira certa e trouxe pessoas desqualificadas, entendeu? E, e você, nesse caso, que uma empresa tenha um departamento de marketing mais ou menos e um de vendas fraco que não entende a mensagem de marketing. Você dá treinamento também ou só para essa consultoria assim online ou treinamento presencial que eu estou falando? Sim, as consultorias que eu prestei até hoje foram online, né, com o grupo. Aham, Virou um treinamento com algumas que eu tinha que ficar ali uma, duas vezes por semana fazendo um acompanhamento. Mas eu ainda busco sim fazer treinamento presencial, oferecer isso para empresas. sim, Ó, vamos falar do seu setor de marketing. Aí é que normalmente o setor de marketing é bem menor do que o setor de vendas, né? Na sim, maioria das vezes, é verdade. duas, três pessoas no setor de marketing, se trabalhar direito, vai ter que pôr 30 atendentes para trabalhar, dependendo É, do que a é por pessoa isso vende. que tem empresas, não é que os setores são juntos, marketing e Hum, vendas, né? Onde você trabalha? Eu trabalho no marketing e vendas. Não, pô, você trabalha em marketing ou em vendas? Não, eu trabalho no marketing e vendas. É junto, né? São juntos os uhum. dois setores. Então, quer dizer, se houver uma empresa interessada em contratar você para dar um treinamento em loco presencial, você vai também. Eu vou, é claro, assim, no Brasil e no mundo inteiro, né? Até nessa entrevista aqui a gente falou que a Gleice falou, é em Portugal. Eu falei, beleza, já vamos comprar as passagens Vai então, abrir link para o tá aí, mundo, né? claro, Vai mas abrir. vamos para o mundo aí. Bora, bora. Fala aí, antes da gente continuar, fala o seu arroba aí para as pessoas que querem te procurar, vão ouvir nossa entrevista. Então já falo que daqui a pouco você vai falar de novo, depois de novo. Qual é seu arroba? Tá certo. O meu Instagram é @Eric_Adams, Eric com CK e Adams com N de navio, né? E eu uso, minha casa é o Instagram, né? Eu tenho o Facebook, mas eu não uso muito, e eu tenho o YouTube também, Aham, mas ele tá assim, tá em pausa lá. Eu tô criando um conteúdo educacional para colocar no YouTube, sim. mas eu fico mais no Instagram. Tá certo. Hoje o carro-chefe aí das vendas é o Instagram, né? Tá bem Não forte. só das vendas, né? Do relacionamento, porque hoje não é mais uma rede social, né? Sim, É uma rede de relacionamento. relacionamento. É, o empresário que coloca, que usa o Instagram como uma prateleira só para postar produto, 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 fica chato pra caramba. Sim, E quando é o contrário, que o cara só posta a vida particular dele, sim, também fica chato pra caramba. Porque verdade. aí a pessoa pode até gostar do seu Instagram, porque você posta seu dia a dia, mas como você não coloca seus produtos, você não coloca o que você vende, você Sim. também não vende. Se você só posta o que você vende, também é chato e ninguém quer seguir. A ideia nossa é ter esse equilíbrio. Sim. Hoje, por exemplo, pelo que você está falando, a minha pergunta hoje, por exemplo, se você olha um Instagram de uma pessoa que vende por Instagram e você vê que não identifica que não está tão estruturado, você também faz isso, estrutura o Instagram da pessoa. Então, você também é o gestor de redes também. Sim, assim, depois eu vou contar com mais calma a minha trajetória nessa questão de marketing, mas isso que você falou é um dos principais fatores, né? Quando a gente vai fazer uma consultoria, ou a pessoa entra na minha mentoria e ela ganha uma consultoria de particular de bônus para a gente criar as primeiras estratégias, o Sim. primeiro passo é arrumar a casa, é comunicar lá na bio, né, como que a pessoa ajuda as outras pessoas, isso daí tem que ficar claro. Eu tenho uma frasezinha que a gente gosta de usar, não foi eu que inventei, alguém inventou em algum momento da história que é: eu ajudo X a conseguirem Y através de Z, Uhum. mesmo que não tenham W, um exemplo, entendeu? No meu caso, eu ajudo donos de empresa a conseguirem mais clientes através da internet, mesmo que não saibam nada de tecnologia ou não tenham tempo, Sim, né? legal. Então, a gente elabora uma frase similar a essa, que é a minha que eu já tenho, para a Ah, pessoa colocar na bio dela, não necessariamente tão grande, não necessariamente com todas as frases, com as principais partes ali, né? sim. Não necessariamente o método, mas principalmente o resultado que ela gera. A Ah, gente fica muito preocupado em vender a ponte.
Sim, sendo que a pessoa quer comprar o outro lado, sim, é verdade, sabe? é verdade. A sua consultoria tem um prazo ou é personalizada? Cada pessoa tem um tempo, ou você fala, na minha consultoria são 2 meses, um mês, 4 meses? É personalizada ou tem um tempo já montado? É personalizada, porque assim, ó, por exemplo, tem empresas que me contratam, preferem me pagar um valor mensal por um ano, a gente faz uma compra de um ano parcelada em 12 lá, por exemplo, e ela sabe que vai me pagar mensal um custo lá, um investimento da empresa, né, como se fosse mais uma conta da empresa, e ela sabe que tem algumas horas para me ligar, para fazer reunião na minha agenda, para mim ajudar ela. Essa é uma das entregas, normalmente para empresas que já estão andando, que só precisam de ajustes. Sim. Para algumas, a gente tem que criar uma estratégia do zero. Aí eu preciso de, no mínimo, 3 encontros de 2 horas, de preferência no período de 2 a 3 semanas no máximo, uma por semana, porque aí eu já passo um checklist, eu trabalho já com uma pranchetinha assim, eu Aham. já passo um checklist para a pessoa ir fazendo e faço um acompanhamento ali pelo WhatsApp, começo a seguir as É, redes sociais para ver se está fazendo o que a gente está falando, é. e aí a pessoa vai ter ali um período para executar. Mas sobre a consultoria ela é bem personalizada. Por quê? No mínimo 3 ligações, mas tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de um meio ano de consultoria. E o que, pasme, o que mais acontece é que no primeiro encontro eu já viro a chave para o cara já consegue falar, ó, já fiz dinheiro para pagar a tua consultoria e deixa essas horas aí guardadas aí para quando eu ligar e o cara nem lembra de me ligar porque já Já está. conseguiu o que ele queria, entendeu? Aí só daqui, às vezes, a maioria das vezes, só depois de um ano e meio que a pessoa me chama de novo falando, ó, fiz tudo aquilo que você falou lá, que é um checklist bem completo, né, numa consultoria. Na maioria das vezes, o cara vai ter que delegar para um, delegar para outro, porque é bastante coisa que eu dou uma geral mesmo na empresa e falo, ó, para você chegar nesse resultado, você precisa fazer disso. Sim. Agora, a consultoria ela não serve muito para quem ou está começando a fazer marketing, Uhum. não que ela não serve, ela ajuda, mas tem gente que precisa de um acompanhamento mais longo. Uma mentoria. Aí é uma mentoria, entendeu? Ela vai ter uma formação nos 5 pilares principais do marketing, que eu posso depois falar com mais calma, mas os meus principais pilares são storytelling, oferta irresistível, conteúdo de vendas, distribuição de conteúdo e atendimento. Depois eu posso falar com calma cada um deles. Legal, legal, legal. E aí essa mentoria, quanto tempo que você determina para uma empresa? É personalizado ou você tem uma mentoria de 3, 4 meses? Ponto. Ou é A por mentoria, empresa? Dependendo do que sim. você identificou, você tem um prazo ou não? Não, como que funciona agora? E ó, eu falo isso porque eu já estou fazendo mentoria desde 2021. Tem até uma publicação fixada lá na minha bio, que tem a primeira mentoria que eu entreguei em maio de 2021, e ela mudou bastante desde essa época. Teve época que ela era de um jeito, teve época que ela era do outro. Mas Uhum. o melhor formato que eu consegui achar até agora, que é o que eu estou entregando agora, são 6 meses de acompanhamento. A minha primeira mentoria também foi 6 meses de acompanhamento, e os encontros de até 2 horas a cada 15 dias. Sim. Por quê? Eu não passo um checklist tão grande quanto o da consultoria, que a Aham. pessoa que vem para a consultoria, na maioria das vezes, vai delegar. Então, se eu passar uma lista com 30 itens, ele vai falar: esses 3 eu vou delegar para esse cara, esses 2 para aquele, esses 5 para ele, esses 2 aqui, só eu, que sou o dono da empresa, que posso fazer, que é escrever o texto, escrever a narrativa, que eu preciso, Sim. tem que ser o dono para escrever. O resto ele delega tudo. Numa mentoria, na maioria das vezes, são para empresários que trabalham sozinhos ou que têm um ou dois ajudantes. Ah. Então não adianta eu passar um checklist gigante, porque ele não consegue delegar tudo, ele vai ter que fazer bastante coisa. E Uhum. segundo, não adianta passar uma lista gigante que a pessoa não consegue entregar na próxima semana, mesmo na maioria das vezes são 5, 7, 10 itens. Uhum. A pessoa tem que chegar na próxima ligação com pelo menos 2 ou 3 itens. Se ela não fizer nada de nenhum item, ficou 2 semanas parado o projeto dela. Mas aí é com ela, né? A gente fala muito que a mentoria é 50-50, né? Eu entrego 50% que é a parte da resolução, do checklist, e Uhum. a pessoa tem que entregar a outra metade. E Sim. aí é personalizado como? Ainda que seja um acompanhamento em grupo, mas cada um tem a sua fase, cada um tem a sua etapa. E aí, por que que é legal a mentoria, esse acompanhamento ser em grupo? Uhum. Porque tá, por exemplo, agora tem lá uma body piercer, tem professor de yoga, tem personal, tem um tatuador.
sim. entre outras pessoas que a gente vai trazendo para dentro da mentoria, da consultoria eu levo para a mentoria algumas vezes também, Ah, que é pegar pessoas que vendem serviços e que são serviços, eu abro parênteses assim, caros, porque para algumas pessoas pode ser barato, para outras caro. Mas, sim. por exemplo, se eu pego um dono de papelaria e trago para minha mentoria, um exemplo, da Vila. O Uhum, cara da papelaria da Vila, até ele conseguir fazer R$ 10.000 a mais por mês, sim. vai, não é no outro mês. Sim, Pode é ser que ele verdade. tenha que contratar mais gente, tenha que ter. A margem do cara é 15 centavos de lucro numa cartolina. Sim. É difícil o cara fazer 10, R$ 20.000 a mais. Um tatuador, para o cara fazer R$ 10.000 a mais, é só ele tatuar toda semana, porque ele faz Sim. R$ 10.000 a mais. Poxa, é verdade, Entendeu? verdade. Um body piercer, se ele colocar dois, três, quatro piercing por dia, ele faz R$ 10.000. Aham. Então, a ideia dessa mentoria é encontrar pessoas que vendem serviço que têm. Eu tenho aqui um checklist quando eu vou trazer alguém para a mentoria e eu faço umas matemáticas junto com a pessoa. Se eu vejo que a pessoa não consegue pagar a mentoria com o que ela vai vender a mais, a mentoria não é para ela. Aí eu tenho curso gravado, eu tenho masterclass, eu tenho, assim, para quem está muito no começo, eu tenho também conteúdo que vai ajudar a pessoa a fazer o seu próprio marketing. Mas assim, para deixar claro, não é sobre formar a pessoa num marqueteiro, e sim formar a pessoa no marqueteiro do próprio negócio. Porque Sim. eu já fui marqueteiro para outras empresas Aham. e quando passou o tempo e eu fui a fazer a mesma coisa para outras empresas, eu percebia que para umas empresas ela fazer conteúdo e postar organicamente vai dar certo. Para outras, o cara vai ficar um mês, 2 meses postando e não dá para saber quando que o cara vai vender. Sim, é Então, verdade. uma estratégia funciona para uma e não funciona para outra. Sim. Entendeu? Sim. Na verdade, do jeito que você está falando, é formar um marqueteiro que ele possa delegar para alguém fazer as coisas, né? Não seja um centralizador, não é isso? Centralizador No- não faz nada, né? sim, o que que acontece? Em algum momento, quando o cara é dono da própria empresa, Uhum. ele vai ter que fazer tudo. Não Sim, tem como. Igual eu te falei, o cara ele é um só, ele pensa, um lado do cérebro dele é o marketing, outro lado é a vendas, ele sim, tem que fazer um anúncio, aí depois ele tem que ser bom no atendimento, sim. e ele vai ter que fazer isso tudo. Mas é justamente isso que você falou. Por exemplo, um dos meus primeiros alunos de mentoria, que é o Cláudio da Casa Labirinto, falei dele numa live ontem. Aham. Quando ele entrou na mentoria, ele saía com um checklist gigante. Meus checklists eram muito grandes, hoje eu diminuí. Sim. Saía com um checklist gigante, aí toda a ligação ele, nossa, saía com a cabeça explodindo, explodindo, virou até um meme. E Aham. aí depois, ele saiu da mentoria, seguiu sozinho na empresa dele, e aí no ano passado ele estava de novo na mentoria, depois de 3 anos. Ah, E ele falando, cara, tô aqui, tô perdido, e eu não sei o que que eu faço com esse funcionário, e eu tô cuidando daquele, não faz direito. E eu falei, Cláudio, olha para você no passado. Lembra lá na primeira mentoria? Você era o carinha do vídeo, do marketing, cuidava de tudo. Hoje você é o gestor. O sim, seu trabalho não é mais ser o cara do marketing, é cuidar do novo cara do marketing para ele fazer direito. Ah, mas o cara não faz tão bem quanto eu. Eu falei, você nunca vai achar um cara que faz tão bem sim, quanto você. Inclusive, se você achar um cara que faz conteúdo para você melhor do que você, às vezes é melhor você pôr ele para criar conteúdo sim, como o cabeça da empresa, em vez de ser você. sim. Porque é muito difícil alguém entender o seu negócio, entender o conceito melhor do que você. É muito difícil. Verdade. Quando há Muito de difícil. criar esse cara. Sim, é verdade. Então, por um momento, o cara vai ter que aprender tudo. Sabe por quê? Uhum. Por exemplo, às vezes a pessoa vai delegar o tráfego ou delegar conteúdo, ó, precisa encomendar conteúdo. Eu já fui um cara que vendia só o tráfego e eu Ah, fui um cara que vendia conteúdo. Saía na cidade, ó, vou te vender 4 vídeos, mil e não sei quantos reais. O cara, eu ia lá, gravava 4 vídeos, editava, mandava o vídeo. aham, Aí o cara posta um à noite, o Instagram dele tem 100 seguidor, vai dar 50 visualização. Aí é um puta de um vídeo bom, ele comprou e ficou por isso mesmo. aham. Por quê? Porque ele não sabia delegar, ele delegou achando que o vídeo ia ser a solução. Por Sim, outro lado, ele poderia ter delegado o tráfego. sim, Aí vai lá, alguém faz o tráfego e tal, só que faz na cidade errada. sim, Por que que o dono do negócio tem que saber esses processos, mesmo que ele vá delegar? sim. Ó, deleguei o tráfego. E aí? Porque senão ele tem que contratar a consultoria minha para intermediar o tráfego e ele ali no meio, que ele não Com sabe que certeza. cobrar do tráfego, Sim. não sabe se o tráfego está roubando ele Aham. ou fez tudo errado lá. Pô, tráfego, cara, se você está pondo 50, R$ 100 no dia, se o gestor de tráfego der uma dormida, acordar e não ver
O cara perdeu R$ 250 ali, ó, em 2 dias de tráfego, rápido. Você Exatamente. entendeu? Aí fala, ó, o tráfego não deu resultado, gastamos R$ 600, não vendi nada. Não, mas calma aí. Foi R$ 300 naquele dia. A gente falou que aquele dia não tinha ninguém atendendo, era sábado. O tráfego tinha que ser segunda no horário comercial. Se o cara não sabe como tem que ser, ele não sabe nem delegar. Sim, exatamente, exatamente. Agora fala para mim, agora vamos voltar lá no início. É, quanto tempo você está nessa linha de marketing? Cara, meu padrinho veio esses dias aqui no meu estúdio, no meu escritório. Aí eu falei para ele, padrinho, aí meu escritório aí, aqui que eu faço os vídeos e tal. Aí ele, pô, isso aí não é novidade para nós, não. Eu lembro que você faz vídeo desde os 8 anos de idade. Aí eu falei, caramba, padrinho, você lembra ele? Eu lembro, ia lá na casa da sua mãe, minha mãe tinha uma câmera que filmava no VHS, Sim, sim, sim. a fita cassete das grandes mesmo. Abrir assim na lateral, assim, né? Isso, abria a lateral, punha a fita, fechava e colocava Sim, aqui no olho. sim. Aí eu ficava fazendo uns videozinhos com tipo stop motion, sabe? Aham, Pegava, fazia um take, aí andava um pouquinho, aí outro take, aí andava um pouquinho, fazia outro take aham, com umas aham. colocava uma tábua de passar e uma cadeira atrás, punha um blazer do meu pai, fingia que era o Jô Soares entrevistando um boneco. Eu tinha uns 8, 9 anos nessa época aí, Aham. mas o tempo foi passando, eu sempre fui artista plástico, fazia pintura em tela, depois, cara, na verdade assim, eu sou empreendedor desde criança, nasci numa família de empreendedores, minha mãe tinha sorveteria, Ah, eu vendi picolé, vendi pipa ali por uma semana, cuidei quando minha mãe fechou essa sorveteria, meu irmão montou uma lanchonete nesse mesmo lugar, hum, e ele foi viajar depois, mudou de São Paulo e eu fiquei tocando essa lanchonete sozinho, ah. com 14 anos, né? Depois disso, fui grafiteiro comercial, fui cenografista, aí fui tatuador, Ah, né? você é tatuador também? Não, já fui tatuador há uns 10 anos atrás. Ah, Fiquei tá. uns 3, 4 anos tatuador. Ah, Depois, eu toquei numa banda dos 20 aos 35 anos agora, que eu saí da banda no ano passado. Numa banda de reggae, bem conhecida aqui no Brasil. ah, Toquei por uns 15 anos lá, né? ah. E fiquei 8 anos sendo produtor, como se fosse o empresário da banda, né? Eu Não vi umas empresário. fotos suas, você era rasta, né? Seu Isso, meu cabelo, ele tava. cabelão. É, é, Uhum. eu vi muito Até grande. a tia da minha noiva viu agora, falou, mas era seu cabelo mesmo? Era cabelo. Ela, não, achei que era emendado. Eu, não, era cabelo mesmo, desde os 20 anos. Que E legal, que fiquei legal. 8 anos como produtor musical, não, desculpa, como empresário da banda, né? O cara que responde legalmente. Sim. Consegui os maiores cachês dessa banda, sei lá, o último cachê que eu fechei foi 8 mil, um antes foi R$ 30 mil, né? A banda acabou? Não, a banda continuou, eu saí da banda, Você que sabe. eu saí. Ah, E nesse período no qual eu fiquei sendo produtor da banda, me hum, ajudou muito com esse conhecimento de negociação, de hum, marketing, de business, e eu que fazia o marketing da banda, sim, mais ou menos, porque eu não entendia isso como algo tão importante, isso daí há uns 6, 7 anos atrás. sim, A minha banda, a banda que eu tocava, ela era patrocinada por uma marca de roupa, a maior marca de streetwear do Brasil, que é a Chronic 420. hum, E aí, eu falei, na pandemia, falei, pô, vocês têm que criar uns conteúdos e tal. Aí criei uns conteúdos para eles, o pessoal gostou. Falei, vamos ficar um ano criando conteúdo aí para vocês. E aí eu comecei a criar conteúdo para eles, fiquei um ano criando conteúdo durante a pandemia para eles. E foi lá que eu desenvolvi minhas estratégias de marketing e de venda, porque eu sabia um monte de coisa, mas não tinha onde executar. que A legal. banda não era 100% minha, para mim chegar lá e falar, eu quero fazer um vídeo assim, eu quero fazer um vídeo assado. Você Uhum, tinha que falar, tinha que quatro aprovar, né? Então eu falei, não, sim. então vou fazer o meu empreendimento. Depois que eu percebi isso, virei empreendedor do meu negócio, né? Nesse meio período, eu também construí umas casas de aluguéis. A gente tem casa alugada lá em São Paulo. Quem me segue viu ali eu construindo do zero e tal. Legal, que legal. É um empreendimento paralelo, é um investimento, na verdade, né? Hum, E aí, quando eu fiquei esse um ano criando conteúdo para essa marca, que já tinha uns 200, 300 mil seguidores na época, eu uhum, criei uns vídeos para eles. hum, E o que que acontece? Eu queria escalar. Eu uhum, quero.
voar. E aí eu percebi que lá não dava para mim escalar dentro lá, porque como que eu ia cobrar mais, sendo que eu já fechei um contrato bom, e ali dependia 100% de mim. O que que eu falei? Vou Sim. pegar as horas que eu não estou aqui e vou fazer para outras empresas. Só que Aham. aí eu cheguei nas outras empresas e achava que eu ia criar conteúdo e ia dar certo também. Sim. Só que naquela dava certo porque eles já tinham um alcance, uma visibilidade. Sim. Você chega numa empresa que tem 1.000 seguidores, começa a criar conteúdo, é um mês, ninguém Sim. viu, 2 meses e ninguém viu. E o cara não vai ter grana para pagar 2 meses de conteúdo para mim criar. Sim. E aí eu comecei a entender que era preciso ir para o tráfego. E eu era contra isso. Eu era um negócio, quero viralizar, quero fazer ser, quero vender sem pôr tráfego nenhum. Burrice, que Aham. se já vende, se você pôr tráfego, você vai vender mais. Vender mais. Então, Tá. um Exato. vídeo que dá 1.000 visualizações, Uhum. você gastou R$ 500 para gravar aquele vídeo, você contratou e ele dá 1.000 visualizações. Qual que é o próximo passo? Vou contratar de novo para pôr de novo e dar mais 1.000 visualizações. Não, esquece isso. O dinheiro de contratar outro vídeo eu vou pagar para esse vídeo bater 50.000 visualizações, 100.000 visualizações na minha região, de pessoas na idade que compram, pessoas que têm interesse para comprar. Isso que eu falo, isso que eu vendo. Uhum. E viralizar, qual que é a merda do viralizar? Eu tenho com 29 mil seguidores, né? Quando Sim. eu cortei meu cabelo, antes de cortar, eu separei ele, que ele Ah, tava todo grudado. ah, Os vídeos bateram 16 milhões, 5 milhões, 3 milhões, 10 milhões, ah, vários vídeos. Me ah. trouxe 15, 20 mil seguidores lá, a mais dos que eu já tinha. Que Só que é legal. uma galera qualificada, não é legal. Ah. Porque aí viralizou no Brasil, viralizou no mundo. Até na Tailândia tinha empresa de dread começando a me seguir. Oh, Só que esses caras não vão comprar de mim. não vai comprar, exatamente, exatamente. Entendeu? Então, não é o viral, ele me ajuda com número. Quem vê meu Instagram fala, pô, o cara tem 29 mil seguidores, legal, pra mim é bom pra caramba. Mas isso aí não é certeza que vai me ajudar a vender. Sim, exatamente. É só muito curioso, né? Que vai ficar ali só vendo e não vai Você comprar entende? nada. Agora, Não se vai o cara consegue converter em fazer, venda, né? não vai com. Eu converti vendas ali, mas de 15 mil pessoas converter 3 vendas, Aí não dá. nem Exato, círculo, né? exato. Agora, se o cara consegue, e aí o cara tem que ser ninja, o cara consegue viralizar um vídeo que é anúncio do que ele vende, Sim. aí é top. E é top. Só que um anúncio é muito menos viral. Quando você está vendendo, quando você está pedindo alguma coisa para a pessoa, tem Aham. muito menos de viralizar. Então aí você tem que entrar num conteúdo educacional. No caso, um exemplo, eu não crio isso. Quero criar, mas gasta um tempo, né? Por Aham. exemplo, vou te ensinar a fazer seu tráfego agora em 1 minuto. Você primeiro abre essa parte, faz isso, faz aquilo, e eu ensinar a pessoa. Gostou desse vídeo? Me segue para mais vídeos como esse, um exemplo, né? Sim, É, e aí eu posto e esse vídeo viraliza. Uhul, legal, ganhei um monte de seguidor que vai comprar de mim. sim, Aí como que a gente burla isso? Postei, mas não postei um vídeo de anúncio, mas não viralizou. Aí a sim, gente para, sim. Aí para, exato, exato. entendeu? Dá uma pausa e deixa o vídeo ali, né? É isso. Não, na verdade, assim, a gente nem testa mais os arquivos criativos no orgânico. Porque, por exemplo, esse dia eu fiz uma publicidade aqui na cidade, para uma pizzaria, postei lá e falei, ó, olha o stories aí, ó, bateu 300 visualizações, 450. Aí o cara, nossa, legal, que resultado, hein? Aí eu abri o gerenciador e falei, a gente economizou R$ 9. Sim, Porra, a pizza do cara é R$ 70. Não faz sentido contar só com orgânico. sim, Bota o preço de uma pizza e vamos fazer esse vídeo dar 30 mil visualização, pô. exatamente. Entendeu? Vou? Você quer? Eu sou a favor disso, eu sou a favor. Por quê? Porque aqui no meu podcast, aqui, e na cidade onde a gente mora, eu tenho alguns patrocinadores, sabe? E eu vou, Legal. eu sou aquele cara, eu tenho uma gestora de rede muito boa mesmo, e eu vou nos clientes, eu vou nos meus patrocinadores e, ó, estou aqui, acabei de chegar, estou aqui e tal, e falo onde é que eu estou, falo o que que eu estou comendo, falo o que o patrocinador faz, às vezes não é só comida, né, e tal. Então, eu sou assim, eu dou a minha voz, a minha cara, né, e, e a minha gestora de rede já faz um outro tipo de trabalho também, que é pôr o conteúdo deles no ar lá, né? Então, a gente faz esse Aham. trabalho. Mas muita gente acha que o marketing é custo, né? Aí dá problema. Não quer gastar com tráfego, não quer gastar com nada e acha que vai viralizar, que vai conseguir. É difícil, né? É difícil.
É porque a gente foi treinado para isso, né? A gente nunca entende, a gente ainda não entende a rede social Hum. como uma parte do nosso negócio. O pessoal ainda tem gente que tá achando tipo assim, a rede social vai passar. Igual, por exemplo, quando era todo mundo tinha carruagem e Sim, veio um cara e colocou um carro com motor. sim. Aí o cara, meu, mas isso aí dá maior trabalho. O cavalo eu paro ali, ele come. Esse negócio de motor aí não vai dar certo. Hum. 20 anos depois não tinha mais nenhuma carruagem, só tinha carro com motor. Hum. E aí o cara, e ainda tem gente com carruagem lá falando, esse negócio de carro é passageiro. E ele ficou para trás. E sempre vai ter, do mesmo jeito que quando tinha o rádio e inventaram a TV, o rádio não acabou. Só que ele, um exemplo, o rádio alcançava 30 mil pessoas e a TV ninguém. Hoje Sim, a TV alcança milhões e o rádio ainda está lá nas 30 mil pessoas. Não é que ele exatamente. não funciona, ele só não vai crescer tanto. Então não vai crescer. Mesma coisa da inteligência artificial. Sim. Quem é relutante com inteligência artificial, não é nem que vai ficar para trás, ele vai perder espaço para quem entende da inteligência artificial. Uma coisa, o que você, como especialista, acha na hora de você fazer um vídeo, tá lá o vídeo, você vai promover esse vídeo, não é? Você acha que promover o vídeo, um vídeo por dia, dois, três, o que você acha melhor? Fazer uma mescla, promover dois, três, ou promover um só? O que é o ideal Depende na sua cabeça? Depende do que a pessoa vai vender. Eu tenho um estudo, e aí eu não vou saber te trazer esse dado, quem fez esse estudo. Mas é basicamente assim: algumas pessoas vão te ver uma vez e vão comprar de você. Algumas vão ter que te ver 20 vezes até comprar de você. Sim, é Mas, verdade. numa média, a pessoa tem que ver pelo menos 7 vezes o estranho até comprar dele. É Tá. uma média. Digamos que você vai trabalhar e você passa sempre numa loja. Na Uhum. sétima vez, você vai ter confiança para entrar naquela loja e comprar, porque você já viu o dono, já viu as peças ali na prateleira e tal. Sim. E aí a gente faz a mesma coisa no marketing. Então, por exemplo, Eric, fiz um anúncio, mas ainda não vendeu. Cara, mas você deixou quanto tempo? Eu deixei 2 dias para testar. Não vai funcionar. Não vai. Porque, primeiro, que o Meta pede 4 dias até o anúncio Sim, ser testado. Segundo, não deu tempo da pessoa ver o seu anúncio várias vezes. Às vezes ela viu uma vez e pulou. sim, Quando ela vê de novo, ela vai pular de novo. Na terceira, quarta, quinta, até chegar a sétima vez para ela falar: Pô, já vi esse cara 7 vezes aqui, toda semana que eu tô vendo ele, deixa eu clicar para ver. sim. Entendeu? Agora, como que a gente faz para não burlar? Eu uso muito a palavra burlar, mas seria para contornar essa situação. Aham. Você ter vídeos diferentes, porque se a pessoa tem que te ver 7 vezes e ela viu 7 vezes o mesmo vídeo, Sim, tem muita chance dela não se interessar nenhuma das 7 vezes. sim, Se ela te viu 7 vezes e cada vez foi um vídeo diferente, sim. muita chance dela na terceira já falar: que esse cara? Chama Porque eu já vi chama um mais vídeo atenção, né? mais atenção. E Sim, aí, Eric, então eu tenho que começar com 7 vídeos. Eu recomendo que comece com um. Tem um, vamos pôr dois agora para competir. sim, Qual desses está mais barato? Por exemplo, tem uma empresa aqui, um restaurante daqui da cidade, no qual a gente faz assessoria, que é o tráfego mais a criação de alguns anúncios. E sim, o cara até falou, mas quantos anúncios por mês? Eu falei, um anúncio por mês. No primeiro mês, eu vou te dar 3 vídeos de bônus para você ter 4 vídeos logo no primeiro mês. Porque sim. senão, um exemplo, é um mês e um vídeo. Só no quarto mês que você vai ter 4 vídeos. No Hum, primeiro mês, ele já tinha 4 vídeos para competir. sim. Um estava custando 1,60 por seguidor. O Hum, outro estava custando 32 centavos por seguidor. sim. Só que a gente fez primeiro o que ficou 1,60. E não tem como eu saber se ele vai ficar barato ou caro enquanto não pôr para rodar. Claro, eu Sim. uso um monte de técnica, depois a gente pode falar disso. Hum, Tem os 5 pilares lá no pilar de construção de conteúdo. Tem as técnicas que eu uso para o vídeo ficar mais barato, o sim, anúncio, né? Porque se o vídeo não é bom, o anúncio fica caro. sim. Mas assim, se eu não tivesse feito 2 vídeos, como que eu ia saber que um é 1,60 e o outro é 3, 4 vezes mais barato? 5 vezes mais barato? Vezes, é. E aí aquele outro, ó, esse daqui é caro, nem põe mais ele para rodar. Agora, qual que é o próximo passo? Criar um novo vídeo que Hum, seja barato o quanto esse. uhum, E aí a gente vai ver qual dos vídeos é mais barato. E aí entendi. é uma eterna competição. Se eu falar para você, lançadores de produto digital, tem um site que chama Biblioteca de Anúncios, é o site do Face que mostra todos os anúncios ativos lá dentro. Sim, Tem especialista que tem 200 anúncios rodando agora. Os 200 anúncios, cada um com 10, 20, R$ 50 por dia. 200 vídeos diferentes.
E sim, uma outra estratégia, complementando só para concluir, é pegar um vídeo. Lembra que eu falei, um sai 1,60 por seguidor, o outro 30 centavos. Esse é melhor. O cara pega esse um vídeo e coloca três começos diferentes nele. entendi. Sim, entendi. É o mesmo conteúdo, é a mesma informação. Só que às vezes o comecinho tá, ele pega um trecho do final, põe no começo, no outro ele põe uma legenda diferente, no outro ele põe só uma foto com o texto. Olha o que esse cara aqui fez. Sim, Entendeu? sim, Então a gente chama isso de reciclagem de conteúdo. É sim, um conteúdo que você fez que é bom, mas legal. eu não quero ficar só com um vídeo e não estou com tempo para criar um novo. Então vamos reciclar esse. Sim, que legal, legal. Boa jogada isso aí, né? É, ilusão de ótica. Pensa que é uma coisa, Aham. não é? Porque o que importa, cara, é os 3 primeiros segundos de qualquer vídeo. Sim, sim. Os 3 primeiros segundos. Ah, Eric, mas eu não estou fazendo um vídeo viral, é um vídeo de anúncio. Tá Ah, bom, então vamos fazer o seguinte: você prefere o quê? Você pôr R$ 100 e 50 pessoas te chamar no WhatsApp, só que é duas compram? Ou você pôr R$ 100, cinco pessoas te chamam, mas as cinco compram? bom, né? É bom, exato. Melhor, menos pessoas te chamar, mas, porque Mas uma, você não dá conta já tem 50 pessoas. converteu 5 vendas com 5 pessoas. Conversou 2 vendas com 50, você se cansou de responder e não teve resultado, não é? Isso. E como que a gente muda isso? Com um anúncio bem feito. Sim, Então, quando a gente vai fazer no gerenciador, o cara quer assim, por exemplo, eu tenho uma mecânica. Aí ele quer, pô, eu quero que mostre para pessoas que têm interesse em carro, em corrida, em coleção e não sei o quê. Só que, meu, às vezes a mulher que está com o carro quebrado nunca pesquisou isso, mas ela precisa também. Então, exatamente. como que a gente faz para selecionar o cara, em vez de pôr um monte de segmentação lá no Meta? Você está Aham, precisando de mecânico para carro? Esse vídeo é para você. aham. Nós da mecânica tal, tal, os 3 primeiros segundos você já mostrou. Tá precisando de mecânica para carro? Sim. Então esse vídeo é para você. Não é, nem assiste, não deixa meu anúncio cá. Não gasta meu dinheiro, já vai embora do vídeo. Vai embora, exatamente, exatamente. Boa jogada, Entendeu? boa jogada, boa jogada. Hoje você usa o Meta ou o Google Ads? Eu trabalho majoritariamente com o Meta, mas eu também uso o Google Hum, como primeira estratégia para alguns negócios. Eu vou te explicar por quê. O Meta, ele é sobre intenção e o Google desculpa, falei errado. O Google é sobre intenção e o Meta, que é o Face, o Insta, é sobre atenção. Por hum, exemplo, no Meta, você tem que chamar a atenção da pessoa. Seu pneu furou, não leva na loja tal, traz aqui que seu pneu vai ficar melhor. O cara às vezes nem lembra que estava com o pneu careca e fala, putz, vou levar lá. Você chamou uhum, a atenção do cara e converteu ele num comprador. No aham, Google é diferente. No Google você não chama atenção. O cara escreve: preciso trocar meu pneu aqui em Guararema. tum, Aí você aparece em primeiro. sim, Então, por que que é a primeira estratégia o Google? hum, Porque no Google você pega as pessoas interessadas. sim, Mas por que que a primeira estratégia é no Google, mas a melhor é no Meta? Se eu fosse fazer um desenho, deixa eu desenhar que eu estou com uma pranchetinha aqui. Se eu fosse fazer um desenho, eu normalmente eu desenho um funil para falar disso. Se uhum, eu fosse fazer um desenho e dividir esse funil em camadas, ah, aqui em cima, tudo aqui em cima, ah, seriam pessoas desinteressadas que podem comprar de você. E uhum, 1% dessa galera já está pronta para comprar. entendi. Então, o Google ele vai pegar essa galera que já está pronta para comprar. Só Uhum, que tem muito menos gente pronta para comprar comparada a pessoas que não estão prontas para comprar, mas sim, que ainda podem ser seu cliente. Só que você entendi. não chamou atenção, você não despertou interesse. Então, no Meta, um exemplo, se no Google você vai vender para 100 pessoas, no Meta tem 1.000 pessoas prontas para comprar de você, só que elas ainda não estão com intenção de comprar. Aí o seu conteúdo pode converter a pessoa. A gente chama isso de nível de consciência Sim. sobre o problema. Pode vir a ser um cliente final, é um potencial cliente, não é? É um potencial cliente. Aí o anúncio ele trabalha em andar com essa pessoa no funil, trazer ela de um desinteressado que pode comprar em uma pessoa interessada que pode comprar, numa pessoa que já quer comprar. Quando Sim, ela já se transforma numa pessoa que quer comprar, é só você falar, eu vendo. sim, sim. Entendeu? Então você andou, você fez a pessoa andar lá do topo de uma pessoa perdida até a pessoa que está pronta para Se comprar. encontrar, não é?
Isso. E o conteúdo grátis, olha a merda. O conteúdo grátis daquele cara que tem vergonha de vender, mas ele fica falando, um exemplo da borracharia. Trocar pneu é assim, assim, assado. Tem que pôr esse pneu, essa câmera aqui, que senão não dá certo. Só Aham, que no final ele não vende. Ele tá fazendo propaganda, e aham. aí a pessoa na hora de comprar, não tá na cabeça dela que aquele cara vende a solução. Ele só falou que precisa. É, Aí é. ele compra com outro. Sim, tá ali do lado, ele compra ali, exatamente. Compra ali, exatamente. O cara que Acontece. queria vender, tá vendendo, mas não para ele, tá vendendo para o outro, né? Sim, porque não sabe como, eu chamo que é o, ele levanta a bola, mas não sabe finalizar. E Sim. eu já fui muito esse cara antes de entender isso. Eu Aham. falava de marketing, de prosperidade, disso, não sei o quê. Aí quando realmente eu ia vender para a pessoa, eu falava, pô, comprei um curso do cara tal que fala da mesma coisa. Aí eu Sim. ficava, por que que você comprou de mim? O cara, "Não, eu não sabia que você vendia curso. Eu vi que você falando disso, mas você não Aham. falou que seu curso fazia isso, você não falou que você tinha uma mentoria. Sim. Isso é doido. Sim. Hoje, então, se eu não quiser uma mentoria e nem uma consultoria, eu quiser um curso, você dá também. Eu tenho um curso gravado que É, ensina do básico ao avançado do marketing. tudo online. Desculpa, do básico ao avançado não existe, foi mal. Ensina o básico do marketing, tá? O avançado, querendo ou não, é na mentoria, que é eu abrindo, se eu abrindo o computador, tua tela e falando, aperta ali, faz, e aí a pessoa vai desenvolvendo o trabalho do próprio marqueteiro com o tempo. Aí é o avançado. Mas o básico, sim, tenho no curso. Por exemplo, a pessoa chegar e falar, ó, consegui colocar minha empresa no Google, que eu nem estava no Google, Uhum. tudo aquela galera interessada que estava pronto para comprar, ele Sim, estava deixando passar, só por ele não estar no Google. Ah, entendi. agora eu faço um anúncio de 5 10 reais por dia no Google aqui. Né? Uhum. Tem um tio meu aqui da cidade que ele não estava no Google. Aí eu Uhum. pesquisei, ele era ferramenteiro, é ferramenteiro. E a cidade aqui tem 30 mil habitantes. Ferramentaria em Guararema. Apareceu uma ferramentaria lá em Jacareí, em outra cidade, a 50 quilômetros daqui. Ah, E aí, tio? Ele, pô, essa ferramentaria é boa, mas tem eu aqui. Então, vamos pôr o senhor aí. Aí coloquei a empresa dele. entendi. Passou um tempo, nada do meu time atender e tal. E aí, tio? Aí fui lá na oficina dele. Porra, tô a milhão com esse negócio do Google. Acabou de ligar um cara do Google aí, já tá Legal. ligando outras pessoas, sem fazer tráfego. Porque o cara que tá na intenção de comprar o serviço de ferramentaria vai Pesquisa escrever no e vai lá, Google. não é? É a Ele pesquisa vai no vai Google, lá. ele não vai no Instagram. Sim, é Entendeu? verdade, é verdade. É, ele vai no Google, pesquisa, tá ali no topo da lista, vendeu, não é? Ou mesmo que não tiver no topo. No caso dele, era a única empresa da cidade. Então a dele sempre vai aparecer no Sim, vai estar topo. no topo, exatamente, exatamente, é verdade. Boa Então, o jogada. primeiro passo é o Google. Se o cara está negligenciando o Google, aí o Aham, cara tá tirando dinheiro da mesa, hein? sim, sim. Que bom. E aí, depois de ensinar a pessoa a se posicionar no Google, Hum, no meu curso, eu ensino. Tem 5 pilares, eu vou te explicar quais são, um pouquinho de cada dos pilares, mas a pessoa vai aprender. Eu dividi em preparando o terreno, que é aquilo que eu te falei, definir uma oferta, colocar ela lá na bio do Instagram. sim, Colocar sua página no Google para quem já está te procurando, analisar o mercado, entrar lá no gerenciador de anúncio, ver o que o seu concorrente está patrocinando sim, e analisar se aquele cara realmente está consolidado no mercado, ele está vendendo, não subiu o anúncio ontem. Ah, pô, o cara fez. Aí a gente chama de roube como artista, mas você não precisa nem roubar, é só fazer um anúncio parecido com o do cara, sim, sem copiar, sim, fazer com a sua cara, mas entendendo qual as dores que ele está tocando ali. Analisou o mercado, analisou o concorrente, arrumou a casa, agora é hora de pôr a mão na massa. Aí eu sim, ensino a pessoa a criar o primeiro roteiro de anúncio, a criar um primeiro vídeo, sim. a fazer o tráfego dele, seja pelo turbinar, pelo celular, ou seja pelo computador, que dá. Uhum, Eu tinha muito preconceito com turbinar, e hoje eu faço a maioria das campanhas que eu faço que dão mais resultado é no turbinar. Só que eu sim, faço pelo computador, mas é um turbinar, não é o gerenciador de anúncio que é mais complexo. E aí sim. a pessoa sai desse curso tendo essa base de como começar. Uhum, Tem uma versão desse curso uhum, que a pessoa vai ter de bônus uma sessão de mentoria particular comigo. sim. Que bom, É, que bom. Esse curso é de quanto tempo? Não, tem 4 horas, é Ah, mini é 4 horas, é um mini Sabe por curso. quê? A galera não tem tempo mais para assistir Cara, dono de empresa. Você vai chegar no dono de empresa e vai falar, tem 35 horas de conteúdo. O cara vai falar, tô fora. Tô O cara não fora. sabe nem por onde começar. Sim, é Então, verdade. ele tem 4 horas e meia e as aulas têm 5, 10 minutos. E, inclusive, eu não recomendo assistir de uma vez.
É entendi. assistir 1 hora, executa a lista dessa 1 hora aí. Uhum, Agora você vai assistir mais 2 horas. Tem sim, 2 horas de coisa para você fazer. Faz isso daí. sim, Ah, já gravei o vídeo, não sei o que lá. Agora vai fazer a parte do anúncio. Então, é por parte. Pô, entendi. Eric, estou com dúvida. Entra na versão do curso que você já tem uma sessão individual comigo. E eu trabalho no estilo bonequinha russa. Como que funciona? Ah, o cara, Eric, gostei da tua mentoria, mas não consigo entrar na mentoria agora. Então vai no curso, que o valor que você investiu no curso, quando você quiser migrar para a mentoria, você já vai ter o valor do curso de bônus. Porque É, quem está na mentoria tem acesso ao curso. sim, Só que às vezes o cara não consegue dar um passo de estar numa mentoria, que é um investimento a longo prazo, de 6 meses, mas o cara precisa dar o start. Então sim. faz o curso, você já vai conseguir dar os primeiros passos, né? Que bom, que bom. Eu estou gostando desse negócio aí. Eu estou gostando bem. Legal. Você não faz anúncio para o lado de cá, de Portugal? Por que que eu Cara, estou falando isso? Aqui em Portugal chegou uma enxurrada de brasileiros e de outras nacionalidades que, olha, 80% viraram empresários e microempresários, não é? Quiseram sair do CLT, que estavam no Brasil, e hoje viraram empresários aqui. Porém, né, a mentalidade ainda é de empregado. Então você precisa o quê? Direcionar esses empregados que acham que são empresários, têm comportamentos de empregado, não é? E aí o que acontece? No meu entendimento, eu sempre fui empresário, não é? No meu entendimento e empreendedor também. No meu entendimento, o empresário trabalha 24 horas por dia, a empresa tem que estar ali. E o empregado trabalha 6 ou 8 e vai embora para casa, não é? Ah, estou de folga hoje, e a empresa do lado está vendendo, e ele está ali perdendo, não é? Então, na Uhum. verdade, aqui está precisando muito. Dia 16, agora que vem, nós vamos fazer um evento aqui no hotel, com várias, já tem muitas pessoas inscritas, eu e mais uma pessoa, uma amiga, parceira, que também Palestrante? palestrante, nós vamos Legal. fazer para trazer essa luz para essas pessoas que chegam aqui. Ah, sou empresário, mas você já teve o quê no Brasil? Quantas empresas? Não, nenhuma. Ah, eu sou igual esses caras que você vê por aí, né, Eric? Eu sou coach. Você Tem construiu, uma formação, é, né? Não, construiu o não quê só na a vida? formação. Você já construiu uma vida Sim, foda sim. para você? Você tem o quê na vida, filho? Nada. Então, como é que você quer ser coach, meu amigo? Coach de quê? Coach do fracasso, só se Eu for. tô te coachando pra você ser mais um ferrado igual eu. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é verdade, você está certíssimo. Infelizmente, é verdade. Eu falo para você por quê? Porque se você quiser também, podemos fazer aí no seu tempo, quando você tiver um tempo livre, a gente fazer aqui no meu Instagram e no seu, o meu, que é bem voltado para o nosso time aí daqui, né? Fazer lives aqui, batendo papo, explicando o seu trabalho, para quem sabe você angariar mentorados, né? Aqui de Portugal, aqui da cidade que eu estou, e do país inteiro. E também fazer propaganda, porque no meu podcast eu faço propaganda também das Uhum. empresas, né? Como eu te falei, eu tenho os patrocinadores. E eu falo com toda certeza para você, tem bastante campo aqui, porque falta pessoas que têm. Você viu que eu deixei você falar, você conhece bem do negócio, você conhece bem. Eu gosto de quem conhece bem. Por quê? Eu fiz a minha vida na área de vendas, na área de marketing e vendas, você entendeu? Hoje eu tenho 57 anos, não trabalho mais, mas tenho gente que trabalha para mim, né? Minha Legal. empresa funciona. Agora, eu vejo muita gente chegar aqui, que eu faço, eu aconteço, mas o que você tem lá? Nada. Então, como é que você faz? Quantas casas você tem? Entendeu? Eu sou bem assim. Esse negócio de eu faço. Peraí, pô, você quer me ensinar a comprar uma Land Rover, mas anda de Fiat Uno, pô? Fica difícil, né, irmão? Fica complicado, né? Você está me ensinando uma coisa e não está fazendo isso acontecer, né? Você já fez alguma vez? Não, não fiz. Então, poxa, fica complicado desse jeito, Sei né? como é. É.
Fica Legal, legal saber desse evento. Vamos sim fazer essas lives e tal, no que eu puder contribuir bem. sobre fazer anúncios em Portugal. Eu estava falando com a Grace esses dias. Eu falei, meu, se você não fizer um anúncio em Portugal falando dos seus serviços que você vende, Sim, eu vou fazer. Porque, assim, não só porque vai receber em euro e tal. Não, não é só essa questão. Mas por causa da demanda de pessoas que eu imagino que tem mesmo sim, bastante muita brasileiro. gente, muita gente. E esse negócio que você falou, o que que acontece? O cara ele sai do CLT, por exemplo, o cara que tem a pizzaria. Uhum, Ele trabalhava na pizzaria do cara e aí ele era funcionário lá. E sim, aí ele rodou pizzaiolo, batedor de massa, sim, balcão, entregador, não sei o que. O cara fez tudo dentro da pizzaria. Chegou a hora ele fala: esse patrão tá tirando, eu vou montar minha própria pizzaria e não vou ouvir desaforo de ninguém, né? Como se o cliente não fosse falar um desaforo para ele de vez em quando. sim, sim. Não, vou montar minha pizzaria. O Uhum, que que ele faz quando ele vira um empreendedor? Ele vai saber gerir pessoas. sim, Não, sim, ele vai querer ser técnico. Ele sim, monta a pizzaria e ele é o pizzaiolo. sim, sim, E não é errado isso, mas todo empreendimento você tem que saber quando ele vai acabar. Por sim, exemplo, eu sou pizzaiolo da minha empresa, até eu achar um pizzaiolo mais brabo que eu, sim, exato. até eu conseguir estar contratando gente. E Exato. aí, quando o cara sai desse ponto, que é o eu presa, que é o cara que acabou de, ele tem conhecimento técnico e ele está naquela área técnica, assim que ele sai dali, ele percebe que ele tem que aprender a gerir pessoas. Sim, é verdade, é E é verdade. o próximo passo que o cara já saiu do empreendedor e é uma empresa que está rodando. Sim. Só que a maioria dos caras que eram CLT e Uhum. saíram para empreender achando que ia ser vida fácil, eles não querem. Não Que aí quer. ele fala, cara, realmente eu vou ter que trabalhar enquanto eu estou dormindo, eu vou ter que estar sonhando com a receita nova, e se um Sim, anúncio vai dar certo, eu não tenho, mano, cara, eu vou te falar, eu durmo pensando em anúncio, eu acordo pensando em entrega, será que o anúncio do cara lá deu certo? Deixa eu mandar uma mensagem pro cara. Sabe, às vezes é meia-noite, eu tô querendo conversar com um cara que está interessado na mentoria, sendo que eu podia já estar indo dormir. Tô sim, lá no sofá, exato, filho, exato. eu tô aqui. Não, irmão, legal, Caone, dá uma baixada aí rapidinho. Então, irmão, pô, a mentoria realmente é para você, cara. Por que que a gente não marca uma ligação para amanhã? Sim, Porque se deixasse, eu ligava pro cara 1 da manhã. sim, é. Você entendeu? Então, essa é a mentalidade que não é assim, não é nem que eu quero impor, implantar na mente das pessoas, eu quero achar isso Sim, e quando eu acho isso, eu falo, opa, esse cara eu posso investir, esse cara eu posso aceitar na minha mentoria. Se eu vejo que eu não posso aceitar o cara na mentoria, não ter esse comprometimento e tal, aí tem meus cursos, tem os conteúdos gravados, o cara aperta um botão e acessa, mas não depende de eu estar lá conversando com a pessoa, entendeu? hoje, por exemplo, eu estou com um podcast há um ano. Montamos dia 15 de março de 2024, porque eu comecei a fazer vídeos no Instagram falando da realidade de Portugal, porque eu via muita gente mentindo aqui que Portugal é as mil maravilhas, não é? E, na verdade, não é, né? Então, eu comecei a falar a verdade. Aí, meu amigo falou: vamos montar um podcast, tal. Aí, montamos para ouvir a opinião dos outros, não só a minha, não me diz só pela minha régua, né? E aí eu trazia, cara, por dia de gravação, a gente grava no sábado, né? Fazia 8, 9 entrevistas, e aquilo eu vibrava com aquilo. Eu falava, porra, meu, um monte de gente. E os caras, não, não é muita coisa, é muita coisa. Hoje eu atendo 4. Eu atendo 2 de manhã, paro para o almoço, que senão era o dia inteiro sem parar, né? E E atendo 2 de brasileiro manhã ali. e atendo 2 à tarde. Mas eu faço muita entrevista. Hoje, por exemplo, já é a quarta entrevista que eu faço online. Você entendeu? Eu falei hoje, logo cedo, falei no Japão, né, porque tem o fuso horário. Depois eu falei em Israel. Agora falei no Brasil e agora estou falando no Brasil de novo. E depois de você, eu vou falar no Brasil de novo. Você entendeu? Legal. Então, eu Tá. gosto de fazer o negócio. Entendeu? E eu tenho vídeo gravado ali que eu posso colocar no ar a qualquer momento. Não fico dependendo, porra, não tenho entrevista para colocar, não tem, entendeu? Legal. Você já deixa um gargalo ali para você ficar sossegado, né? E as pessoas, infelizmente, não pensam assim. Em relação a você divulgar o seu produto aqui, cara, se você quiser, cara, estou super à disposição. Gostei bastante de ouvir você. Você é um cara bom, um cara de marketing tem que ser igual você, falar sem parar.
Ele não dá folga para o cliente pensar, ele embute na cabeça do cara e vamos, entendeu? É. Eu gostei muito do seu perfil, estou falando sério mesmo. É, Legal. eu já tinha, quer ver, ó, eu estou aqui há 11 anos. Antes de sair daqui, antes de sair daí do Brasil, não é? Eu tinha, e tem amigos que estão aqui, que eram amigos aí, estão morando aqui também. Depois que eu vim, eu arrastei bem uns 8 daí para cá, não é? Então, tem um Legal. que está comigo no podcast, está todo final de semana, está aqui na minha casa. Ele estava morando aqui, agora está lá no norte, está lá em Viseu, e ele sabe do que eu estou falando. Eu tinha 350 mentorados comigo, você entendeu? Então, a gente está ali, eu deixei na mão de um outro amigo que, infelizmente, perdeu tudo. Mas a minha parte eu fiz, né? Quis ajudá-lo, deixei com ele, ele perdeu. E, inclusive, sinto muito, ele chegou a falecer, não por isso, mas faleceu. O cara, meu amigão mesmo, infelizmente perdeu. Então, eu estou acostumado com isso. Eu gosto de ser empreendedor, eu gosto de ganhar dinheiro. Viver é caro, né, Eric? E viver bem é mais caro ainda, né? A gente Então, merece isso aí, cara. exatamente, Não exatamente. sendo um papo de coach, não, mas assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada por Deus, porque eu nasci numa família de empreendedores, meus pais tinham sorveteria quando eu Aham, nasci, aham. nasci no meio dos insumos ali, dos picolé, da massa, do aromatizante, e meus Legal. irmãos trabalhando, meus irmãos mais velhos, e meus tios, e aí, enchemos um freezer, uhul! Aí de manhã minha mãe ia lá, esvaziava o freezer, pronto, agora enche de novo, Isso meu de novo. Deus, entendeu? Aham, E um negócio que ficou marcado em mim, cara, foi quando meu pai fechou a sorveteria dele por, cara, não querer mais ter um negócio. entendi. Esse ponto que eu te falei, mano, agora daqui para frente eu tenho que sair da operação, gerir pessoas, fazer isso crescer. E já Aham, tinha outros meus que tinham esse negócio e não estavam tão felizes e tal. Meu pai falou: eu não vou largar essa sorveteria. E isso ficou no meu inconsciente, aham, ajudar as empresas a falar: não, 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 toca esse negócio até o final, sim, sabe? Hoje eu entendo que a melhor venda que uma empresa pode fazer é quando você vende a empresa. sim, exato. É vender o negócio. Mas eu construí do zero, eu vou vender? Pô, você construiu do zero, você não constrói outro agora. Só que esse daí você construiu do zero. Hum. Agora você vai construir com 500 mil, que é esse, você acabou de vender uma empresa, e Sim. você, Você conhece entendeu? a churrascaria Fogo de Chão aí em São Paulo? Sim, sim. É um case de sucesso. O cara montou um negocinho desse tamanho e chegou a vender. Hoje, estava agora há pouco nos Estados Unidos, está cheio de fogo de chão lá nos Estados Unidos, que foi um E grupo quanto foi agora, vendido essa franquia um aí, cara? grupo americano que comprou. O cara, o dono era garçom, né? E tem uma história. Hoje ele vendeu, tem pouquinho, mas ainda tem um pouquinho de ação, de ações, e vendeu 800 milhões, entendeu? É uma bagatela, né? Então, É a melhor venda que o negócio pode fazer, né? é muita coisa, né? 800 milhões de dólares, todas as lojas dele e também as que estavam fora do país, que lá nos Estados Unidos é onde tem mais agora. Foi um grupo americano que Caramba, comprou, né? que E eu estava legal. lá agora, só para você ter uma ideia, em São Paulo é R$ 250 o rodízio por pessoa. E lá nos Estados Unidos, um valor de US$ 170 por pessoa. É muito dinheiro. Acho. É. Então, cara, só vai lá quem gosta, quem quer mesmo, não é? E lotada. Todo dia você passa na porta, tá lotado lá estava em Miami aí, lotado. Você entendeu? Eu quase não, eu ia muito, muito mesmo, mas eu sou operado agora bariátrico, quase não vou, porque eu vou rasgar dinheiro, né? Entendeu? Eu prefiro comprar uma peça de picanha e faz aqui em casa que é melhor, não é? Porque eu vou lá, vou jogar dinheiro fora, não é? Então, cara, fica aí o meu convite para você. Se quiser fazer uma live comigo por semana aqui para a gente fixar o seu produto aqui em Portugal, eu estou disposto. Você vê o dia, a gente já deixa agendado para não atrapalhar nem na sua nem na minha agenda. E se você Legal. pensar em anunciar com a gente aqui, eu também falo com você sobre isso. Você é um cara que, pelo que eu vi, sensacional, conhece do que está falando, não é um aventureiro, um menino aventureiro é que, eu sou coach do quê? Entendeu? Então, a gente já fica com o pé atrás, não é? Porque o que a gente mais vê hoje aqui em Portugal, isso eu falo para você com toda certeza,
São pessoas que nunca tiveram nada, nunca foram nada, e estão aí, eu dou curso, eu faço, eu aconteço, isso é tudo ilusão, tudo cascarola, né? Tudo pessoas que estão iludindo as outras, que estão com pouco dinheiro, mas mesmo assim quer investir ali, não vai aproveitar nada, nada, zero de aproveitamento, não entrega nada no caso, o cliente dele, que está comprando a mentoria dele, não é verdade? Então, se você quiser, cara, eu tenho certeza que vai dar resultado para você aqui, porque está faltando Legal. isso aqui. Inclusive, Cara, inclusive quem me apresentou para você foi uma mentorada sua, não é? Então, aham. é real o que eu estou falando, entendeu? E ela assim, ela tem um potencial gigante, mas Sim, assim, você conhece ela, tem bastante coisa acontecendo. sim, Mas a gente vai fazer uma reunião, acho que sexta-feira dessa semana, sim, para já também ter aí essa. Falei para ela, você tem que ter pelo menos algumas estratégias rolando sim, aí em Portugal. E abriu até a visão para mim. Eu também falei, pô, até eu quero sim, rodar um tráfego aí, né? sim, Você sim, comentou de, Eric, pô, para anunciar o curso e tal. Cara, eu vou te falar, o meu produto principal não é o curso. Eu ofereço esse curso para quando eu vejo que o cara não está apto a estar na minha mentoria, sim. por questão de, não só não é a questão do bolso, por Uhum, questão do momento que a empresa dele está. sim, Se o cara está muito começando, pô, tenho que fazer meus primeiros marketing, tenho que fazer minhas primeiras vendas. Eu tenho não só esse curso de marketing, eu tenho um curso também de eu poderia chamar de desenvolvimento pessoal, não é de coach, né? Ele explica, eu tenho uma ferramenta que chama Árvore do Zion, onde a uhum, pessoa coloca. Eu estou falando do curso, mas eu não vendo ele, sabe? Ele está sim, ali, eu entrego ele para quem está na minha mentoria de graça. sim, Não é um produto que, eu vou lá na bio do Eric e vou comprar. Não vai conseguir comprar nada lá. uhum, Mas eu tenho uma ferramenta no qual a pessoa coloca ali a raiz, o tronco e as folhas. A raiz é os valores dela, os traumas, as vivências dela, a criação dela. O tronco é o que ela faz hoje como trabalho, né? O que ela gosta de fazer, como ela ajuda as pessoas. E as folhas é onde ela quer chegar. Através da pessoa passar por essa ferramenta, escrever esse texto, a uhum. gente tem o primeiro pilar do marketing, que é, na minha visão, é o storytelling. O que é o storytelling? Contação de histórias. Tá certo? Histórias mesmo. Os Sim, maiores, desde os ditadores aos grandes políticos do mundo, às grandes empresas, os caras estão contando histórias ali. sim, 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 sim. Embutida. E o problema, os empresários não conhecem a própria história. Sim, é E verdade. essa ferramenta ajuda o cara a desenvolver a própria história, seja do negócio, seja dele, ou juntar a história dele com a do negócio. Eu mesmo ontem estava fazendo uma live Uhum. falando dos bloqueios do empreendedor. Do nada eu estava falando de espiritualidade, de Deus e da terra e não sei o quê. Aí um cara entrou na live. Deixa eu perguntar, a live é do quê? É de espiritualidade? Eu falei, irmão, é de tudo, é minha vida. Eu não consigo separar um negócio Sim, do é outro. verdade, é verdade, é verdade, mas é isso mesmo, tá Então, o certíssimo. primeiro passo é o cara definir um storytelling legal. Eu falo isso porque uns 5 anos atrás eu não usava meu Instagram para falar de marketing. Sim, E entendi. eu tive muito problema em juntar o que eu falava, que era do Rastafari, Bíblia, Uhum, cabelo, não sei o que lá, com uhum, o marketing. Que a galera falava, meu, mas você está vendendo? E eu, não, você não está entendendo. Tá tudo interligado. Demorou um aham, ano para aham, conseguir desenvolver uma narrativa legal. sim, Mas para o empresário, não precisa demorar um ano. Em sim, poucas horas a gente desenvolve uma storytelling, que é a narrativa. sim. Segundo pilar, oferta irresistível. Por exemplo, no seu caso, estava falando com a Grace. Pô, quantos mil seguidores você tem no Instagram? 30 mil? Quantos mil? Eu? Não, eu não. 16 mil. 16 mil, pô. É Uhum, mais do que a metade disso. sim, 16 mil seguidores no Instagram, um podcast que já é um ativo. sim, Então, assim, um exemplo, se definir uma oferta legal, você consegue, com um anúncio, uhum, achar um monte de empresários que estão querendo patrocinar e bancar teu podcast mais ainda. sim, Para um exemplo, agora o dinheiro que eu preciso angariar, pessoal, é para tráfego. Eu preciso pôr 1.000 euros por mês em tráfego para o meu podcast subir as visualizações de 100, 200 para 1.000, 2.000, 3.000 e sim, ganhar mais força e às vezes pagar a passagem de um cara que está aqui em Portugal, que ele tem que vir aqui para a gente fazer um podcast. Esse cara vai trazer um público e tal. Isso daí a gente faz definindo uma oferta, sim. né? Definindo uma oferta, por exemplo.
patrocinar aqui, ou no restaurante que eu faço aqui, pô, só para dar exemplos, né? Venha comer a feijoada no sábado e ganha uma caipirinha. Pô, a caipirinha o cara gasta R$ 6 para fazer, sei lá, no máximo, R$ 3 para fazer. E ele tá ganhando e tal. O cliente acha que tá ganhando, mas na verdade ele está sendo comprado por uma caipirinha Por uma para ir lá no sábado. Sim, sim, Definimos, tem o storytelling ajuda a definir a oferta. Definiu a oferta, a gente vai definir um conteúdo de anúncio, sim, que é sim, um vídeo. Aí eu tenho lá minha metodologia, os 3 primeiros segundos, a informação, chamada para ação no final, o vídeo seguiu isso. Então ele tem que estar ligado, o seu storytelling com a oferta e transformar isso num vídeo. sim, tá Se, certo. se tem 5 pilar, cada pilar do marketing, a palma da mão eu chamo de inteligência artificial, que Aham, ela junta tudo. Você sim, vai catar aquele texto do storytelling, joga no chat GPT, hum, pega a oferta do concorrente, joga no chat GPT e fala: pega o meu texto, pega essa oferta e faz uma oferta para mim com o meu texto, e eu preciso de 6 roteiros diferentes. sim. É 1 minuto, ele te entregou isso tudo, né? 30 segundos. Exatamente. Aí, aí você vai pegar o roteiro e vai escrever do jeito que veio. Não, você vai ler, vai mudar algumas coisas. Pô, esse roteiro não tem nada a ver, eu devia ter pedido desse jeito. Ó, refaz esse roteiro, só que sem eu precisar aparecer assim. Eu quero aparecer desse jeito, eu preciso que chame a atenção desse público aqui. Sim, Aí o roteiro já vem mais ou menos pronto, trabalhou o roteiro, gravou o roteiro, fez o vídeo, fez a edição. Eu ensino também tudo isso. Claro que em algum momento o cara vai ter que delegar a edição, delegar tudo isso. Mas hum, no primeiro momento o cara consegue fazer tudo isso sozinho. Aí a gente vai para a distribuição, que é o quarto pilar. Distribuição como? Com tráfego pago ou com conteúdo orgânico. Tem gente que o orgânico vai dar certo, tem gente que vai ter que pagar. tem gente Aí a que tem gente que vai pagar. escolher. Tem Exatamente. gente que vai ter que pagar. Ah, fiz um conteúdo legal, mas ninguém vai ver se tu não pagar. E o Sim, que é melhor do viral? Você patrocina só lá na região que você atende. O sim. quinto pilar é o atendimento. Por que Aham, atendimento? Não adianta tu ter uma copy, um vídeo legal e o tráfego e deu tudo certo. Veio 100 pessoas no teu WhatsApp, você não sim, conseguiu vender para nenhum. Não adianta também. Aí eu trato com script de atendimento. Aí a IA, ela ajuda a criar o storytelling, a criar as ofertas, a escrever o roteiro, a analisar o tráfego pago. Tu tira um print lá dos gráficos do tráfego pago, joga no chat GPT, ele traz lá tudo, exato. todos os números certos. Você vai ficar, ô, quanto foi o CPC? Quanto foi meu CAC? Quanto foi meu ROI? Para com essas matemáticas, joga lá que ele faz pra gente. Sim, E exatamente. a inteligência artificial faz para a gente, para encerrar aqui, ela faz o atendimento automatizado. O cara começou a te seguir, ele já recebe uma mensagem no Instagram. Sim, O cara se interessou no seu produto no Instagram, você já leva ele para o WhatsApp. Caiu no WhatsApp, já tem uma outra automação. Então, exemplo, Eric, não consigo atender 100 pessoas por dia. Você não consegue, mas sua inteligência artificial atende 1.000. atende, atende, atende. Entendeu? Exatamente, exatamente, exatamente. O cara com esses 5 passos, ó, e vou te falar, a maioria das minhas consultorias, eu nunca passei pelos 5 passos. Porque Aham, a maioria das vezes o cara é bom de atendimento, só que não chega a gente. Então vamos fazer chegar a gente. entendi. Ou o cara é ruim de atendimento, mas está sempre chegando gente para comprar dele. Sim, Aí eu ensino o cara a fazer o atendimento. E num caso que acontece com mais frequência ainda, o cara tem audiência e o conteúdo dele é mostrado, só que ele não sabe fazer o conteúdo com a oferta. entendi. Quando o cara cria o primeiro conteúdo com a oferta e os seguidores dele viu, o cara já enche a agenda dele. Isso acontece também com frequência. O cara fala, Eric, já vendi pra caramba e nunca fiz uma aula de tráfego com o Eric. É até ruim o depoimento, que o cara vem achando que eu vou ensinar tráfego e Sim, eu falo, pô, mas é porque ele já tinha uma audiência e tal, ele só precisava comunicar a sim. oferta para a audiência dele. Aham, Então, daí a minha metodologia são esses 5 pilares. Eu entrego isso, seja num curso, numa mentoria, numa consultoria. Mas, assim, o meu Instagram, Eric, Eric_Adas, a pessoa vai me seguir. Eu espero que a gente faça mais lives aí para, sei lá, em cada uma delas tratar sobre um desses temas ou outros temas que o pessoal vai trazer, que você vai trazer, sim. para explicar com mais detalhes, mas basicamente é assim que eu ajudo as pessoas, a dar as caras, mostrar o valor do que ela oferece na internet e às vezes só desbloquear a pessoa, porque o cara que Desbloquear. tem Esse é o medo, tema, esse é o termo certo. Desbloquear, exato. porque o cara às vezes tem medo de mostrar o produto dele, porque dentro da cabeça dele ele ainda não ou ele não acredita que o produto dele realmente é bom, aí ele vai ter medo de divulgar. Isso Sim. acontece, mas eu faço umas perguntas. Se eu mapeei que o produto dele realmente é bom, o próximo passo é simplesmente mostrar esse produto. E quando se o que você vende
ajuda as pessoas, Uhum. é uma obrigação moral divulgar para o máximo de pessoa possível isso, É verdade. É bom, é não verdade. é? Tá certíssimo. Bom, veja aí na sua agenda, me chama no WhatsApp, passa aí. Vamos fazer mais live, pô, para falar um pouco mais Vamos do sim. seu trabalho, divulgar para o nosso público aqui, pô. E também não Legal. aqui, divulgar para o mundo, né? Pela live, E, tá no e mundo. divulgar o seu perfil no meu perfil aqui do meu Instagram também, que o pessoal está sempre buscando Tá certo. entretenimento, podcast, conversa. Eu assisti Legal. um podcast seu com um jogador de futebol também, eu assisti Ah, o lá. Lucas, Lucas. É. Isso, foi bem legal ali. A ideia do podcast, na minha visão, tem que ser, não pode ser um, tem, claro, um podcast que é entrevista, mas Aham. eu acho mais legal do jeito que você faz, que é um bate-papo. É bate-papo. Sim, Eu sempre acho mais é, legal, fica mais, não natural, fica mais, como, contraído. isso, foi o que eu te falei, eu nem vou ligar para você para conversar com você antes, que Vamos a bater gente o ia ter papo. perdido coisa que podia estar aqui. Exatamente, é verdade. Meu amigo, muito obrigado por você ter cedido esse tempo aí Agradeço. para nós, Eric, e ter explicado um pouco aí do seu trabalho para todo mundo que está te vendo. Vamos lá, arroba Eric Adams com N, não é isso? Te Eric com procurar, CK, é, underline Adams com M. te procurar aí no Instagram e tirar algumas informações, aí buscar algumas informações com você e quem sabe já fazer parte aí das suas mentorias, das suas consultorias, né, online. E eu posso dizer para você, pelo que eu vi, você conhece muito do negócio e vai ajudar muita gente aí a desbravar e destravar também a mente, tirar aquele negócio, agora eu sou empresário, não, calma, vai devagar, vamos fazer a coisa certa, degrau por degrau, para não tropeçar e cair, não é verdade? Tu tem que passar por todas as fases, não é? É assim E que o cara desanima, hein? é, Se o cara tropeçar na hora errada, tiver sim. um aperto financeiro ali, o cara fala, não, esse negócio de empreendedor, tô fora, vou voltar a ser CLT. Sim. Acontece. Obrigado, viu, meu amigo? Muito Eu obrigado. agradeço, Aguardo viu? você me chamar aí para nós fazermos uma live. Aí fazemos uma live no Instagram, tá bom? Até breve. Um Falou, abraço. tudo Fique bom? com Deus. Obrigado, viu? Muito obrigado.